Não há como alguém algum dia compreender totalmente, e espero que ninguém jamais compreenda, o que aconteceu naquela casa naquela noite em relação à brutalidade que foi infligida a essas crianças. Relatórios de autópsia recém-divulgados revelam o horror que aconteceu dentro da casa na King Road e o que as 4 vítimas, Maddie, Kaylee, Ethan e Zana, sofreram. Nós analisamos os relatórios e o que eles nos dizem sobre as alegações de que mais de um assassino esteve envolvido. Bem-vindos ao Law and Crime. Sou Anjanette Levy. Você sabe, já faz quase um ano desde que Bryan Kohberger entrou em um tribunal em Boise, Idaho, levantou a mão direita e jurou dizer a verdade. Foi em 2 de julho de 2025, e depois de manter sua inocência por quase 3 anos e afirmar desde o início que esperava ser inocentado, Kohberger admitiu ter assassinado Mattie Mogan, Kelly Gonçalves, Ethan Chapin e Zana Kurnotl. Já falamos sobre esse caso mais vezes do que posso contar aqui no Law and Crime e no Law and Crime. Kohberger afirmou ter feito isso. Ele concordou com a declaração dos fatos lida pelo promotor do condado de Latah, Bill Thompson. Kohberger não hesitou, ele não vacilou. Kohberger comprou uma bainha de faca Ka-Bar e um afiador no início de 2022 e atravessou o país com eles. E em 13 de novembro de 2022, ele concordou que invadiu a casa na King Road e esfaqueou até a morte os 4 estudantes universitários. Agora, quase um ano após a confissão de culpa e a sentença de Kohberger, estamos tendo acesso aos laudos de autópsia de Maddie, Kaylee, Ethan e Zana. Eles retratam um quadro horrível do que os 4 estudantes suportaram. É algo além do imaginável. A médica legista-chefe do condado de Spokane, doutora Venus Singh, realizou as autópsias nos 4 estudantes e estava preparada para testemunhar como especialista para a acusação. Promotores escreveram em petição sobre prova pericial. Espera-se que a doutora Singh testemunhe que Kaylee Gonzalez, Shanna Kernodle e Madison Mogan sofreram um alto grau de dor e/ou sofrimento antes de suas mortes, como resultado dos ferimentos infligidos. Espera-se que a doutora Singh testemunhe. Ethan Chapin também sofreu intensa dor e sofrimento antes de sua morte como resultado dos ferimentos infligidos, mas em menor grau do que as outras vítimas. E a doutora Singh estava preparada para testemunhar que os ferimentos infligidos às 4 vítimas eram compatíveis com uma faca Ka-Bar, o mesmo tipo de faca que pertence a Bryan Kohberger. Os promotores escreveram: a doutora Singh dará sua opinião de que os ferimentos de Gonçalves são compatíveis com ferimentos causados por uma faca de um gume e/ou de 2 gumes. A doutora Singh dará sua opinião de que o uso de uma faca de combate Ka-Bar, tamanho completo do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, é compatível com os ferimentos observados. A doutora Singh relatou outros ferimentos específicos encontrados em Ethan Chapin. A doutora Singh também testemunhará sobre evidências de que a faca usada em Ethan Chapin apresentava indícios de que havia uma guarda. A doutora Singh vai afirmar que os ferimentos de Ethan Chapin são compatíveis com uma faca de um gume. A doutora Singh apresentará sua opinião de que o uso de uma faca de combate Ka-Bar, de tamanho completo do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, é compatível com as lesões observadas. E há muito mais nesses relatórios, incluindo informações sobre a possibilidade de que 2 facas tenham sido usadas. Então, eu realmente queria chamar alguém com muita experiência para analisar esses laudos de autópsia, as conclusões dos especialistas, e não há ninguém melhor para fazer isso do que Joseph Scott Morgan. Ele é um investigador forense de óbitos, além de apresentador do famoso podcast Body Bags. Confiram. Joseph, obrigada por participar. Primeiro, quero sua opinião sobre os laudos de autópsia, que achávamos que nunca veríamos por estarem sob sigilo no estado de Washington. Foi o condado de Spokane que realizou as autópsias. É com eles que Moscow tem contrato. Qual é a sua opinião geral sobre os laudos de autópsia? Muito detalhados. Dr. Singh, sabe, enquanto estou lendo isso agora, e se isso não tivesse durado tanto tempo, sabe, e nós, sabe, é como você disse, Anjanette, sabe, não achávamos que veríamos isso algum dia. Pensei que talvez um dia, mas fiquei chocado com o vazamento dos documentos quando você me procurou e vi que nós realmente tínhamos os documentos.
mas a doutora Singh fez um trabalho maravilhoso, eu acho, na avaliação dela ou na avaliação post-mortem dos restos mortais lá na sua instalação. E isso é sinal de um bom laudo de autópsia. Se uma pessoa comum consegue sentar e ler o laudo e ter uma ideia da natureza das lesões, o estado do indivíduo, tanto em vida, antes da morte, quanto após a morte, e apresentar dessa forma porque, sabe, esses relatórios, quando você olha para laudos de autópsia, eles não são feitos para outros médicos. Eles são feitos como um relatório científico objetivo que tem valor forense. Que se você for ao tribunal, quando você está tentando explicar isso para um júri e o júri não tem a mesma formação que um patologista, que é muito específica, eles conseguem entender. E, sabe, para mim, lendo isso, acho que a doutora Singh teria sido formidável. Ok, no tribunal. Ela foi muito, muito minuciosa aqui. Ela descreveu essas lesões de uma forma que realmente podemos entender. Como Brian Koberger se declarou culpado, quero dizer, ele entrou no tribunal e disse sim, sou culpado. A juíza perguntou: você se declara culpado porque é culpado? Ele respondeu que sim, que fez isso. E desde que isso aconteceu, sabe, nos últimos meses, várias semanas, as pessoas têm aparecido de todos os cantos. Uma especialista da defesa, a doutora Turvey, disse que, sabe, tinham que ser 2 assassinos e 2 armas, e, sabe, basicamente 2 facas. Eu entrevistei Chris Whitcomb. Ele escreveu um livro e estava citando todas essas coisas, todos esses documentos e coisas assim, e trabalhou com a doutora Turvey nesse livro. E eles estão convencidos de que Brian Koberger não fez isso? Mas eu quero ler para você algo que a doutora Singh, aparentemente, uma das opiniões dela que ela iria testemunhar caso esse caso fosse a julgamento. E agora eu entendo de onde vem essa teoria de 2 armas, 2 assassinos, e vamos mostrar isso na tela. A doutora Singh vai dar sua opinião de que os ferimentos de Cournottle são compatíveis com uma faca de lâmina simples e ou de lâmina dupla sendo a fonte dos ferimentos. Além disso, o cabo e ou a ponta da faca podem explicar a aparência de serrilhado em alguns dos ferimentos no rosto de Cournottle. A doutora Singh vai opinar que esse serrilhado pode ter sido causado por Cournottle lutando e ou segurando, tocando a faca e ou a mão que está segurando a faca, causando o ferimento. A doutora Singh apresentará sua opinião de que uma faca de combate Ka-Bar do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos é compatível com os ferimentos observados. Isso não quer dizer necessariamente que foram usadas 2 facas, ou que havia 2 assassinos ou 2 armas. Não diz. E para nós que trabalhamos na área médico-legal durante toda a nossa vida, vemos ferimentos e você sabe, especialmente em um evento dinâmico como esse, entendemos que essas coisas não acontecem em um vácuo. Certo? Você tem pessoas que estão reagindo, você tem indivíduos que estão lutando, você tem um autor do crime que está no meio de um massacre. Isso não é algo clínico como uma cirurgia. Tudo bem. Então vamos nos livrar dessa ideia de que, sabe, você acha que pode fazer uma avaliação e chegar a uma conclusão que disse de forma definitiva que há 2 autores ou várias armas. Porque isso simplesmente não essa não é a realidade. Agora, esse é o trabalho da defesa. Certo, é o trabalho da defesa levantar dúvida razoável, certo? Quero dizer, é assim que o nosso sistema funciona. Mas eu acho que quando você começa a considerar a natureza dessa faca de que estamos falando, essa arma, esse Ka-Bar, isso é uma arma de guerra, certo? E essa arma tem várias superfícies. Elas não são estáticas, no sentido de que são estáticas, mas o que quero dizer é que você tem um só gume. A lâmina meio que tem uma curva na ponta. Ela tem um canal de sangue, tem um lado sem fio. Depois você tem uma guarda, também tem um cabo texturizado que é envolto com sulcos. E, aliás, se você virar essa faca de ponta cabeça, a parte de trás dela pode ser usada como martelo.
Recomendo que todos deem uma olhada nisso, pois tem várias utilidades. Por isso, ela é uma faca utilitária militar, pois os fuzileiros navais a desenvolveram pouco antes da Segunda Guerra Mundial, quando entrou em serviço. Eles sabiam que os nossos caras que estavam lutando iam precisar de algo com que pudessem abrir caixas, certo? Que eles possam usar para soltar coisas. Eles podem até cortar coisas com ela se estiverem tentando criar uma posição de combate. E, aliás, eles podem usá-la em combate em trincheiras. Então, se você usar apenas o cabo, se estiver segurando a faca, pode realmente dar um soco com ela assim. Você pode virar, pode martelar com ela. Você vira de novo, pode apunhalar com ela, pode cortar com ela, pode aparar se alguém estiver vindo. Então, e você pensa em como provavelmente foi aquela cena dentro daquela casa? Um banho de sangue, para dizer o mínimo. Nada disso aconteceu no vácuo. Então, se você vai tentar tirar uma conclusão, vai tentar concluir que há mais de uma arma envolvida. Acho que você ainda tem um caminho a percorrer para provar isso. E uma arma ou um assassino pode usar mais de uma arma. Quero dizer, pode ter sido um soco. Mesmo que seja a faca sendo usada como um martelo, como um instrumento de soco, ainda assim você pode fazer outras coisas. Sim, isso é possível. O indivíduo poderia ter trazido outra arma com ele. Mas, sabe, a conclusão deles é essa. Eles estão chegando a essa conclusão. Sabe, voltamos à bainha, certo? A bainha foi encontrada lá no quarto. E claro, esse identificador vai ligar isso de volta ao cabar, certo? E claro, não temos a faca. Você precisa entender isso. Eu não sei se algum dia teremos a faca ou se eles algum dia terão a faca, ok? Mas a pergunta que você tem que fazer é possível que uma faca como uma cabar caiba nessa bainha? Tudo bem. É possível que ela tenha sido utilizada para causar todos esses ferimentos em todas as 4 vítimas? Mais uma vez, volto à palavra dinâmica. Sabe, nenhum desses jovens necessariamente fica parada, certo, enquanto isso acontece. Sabe, eles têm um instinto de sobrevivência que entra em ação. Eles estão se defendendo, certo? Eles estão reagindo à dor. Sempre que uma faca perfura uma área específica do corpo, exceto se a pessoa estiver morta, um centro de dor é ativado. Assim, ela vai se contorcer e se virar. Eles vão, sabe, eles vão se mexer em várias direções ao longo do processo. Então eles estão reagindo nesse sentido. Não é como se você tivesse uma pessoa que simplesmente está ali. Eles não estão posicionados como um alvo de papel em algum lugar, onde você enfia uma faca neles e eles não reagem. Isso, é claro. Zana, quero dizer, Zana, sabemos que ela estava acordada e lutando. Sabemos disso. E ela sabe eles. O relatório da autópsia dela, ou pelo menos o resumo dele, mostra isso. Ela teve 23 ferimentos no couro cabeludo, rosto, E pescoço. 7 no peito e abdômen. Você sabe, feridas incisivas e perfurantes nas costas. Quero dizer, membros inferiores, em todo lugar. Quero dizer, Essa pobre garota sofreu tanto tentando salvar a própria vida. Agora eu quero passar para Kaylee, porque muitas pessoas falaram muito sobre os ferimentos da Kaylee e a gravidade dos ferimentos dela. Ela estava na cama ao lado da Maddie. Elas eram melhores amigas. Você sabe, a Maddie, claro, também sofreu muito. Mas a Kaylee teve alguns ferimentos que as pessoas destacaram. E um deles era que o Dr. Singh iria testemunhar que havia um objeto desconhecido colocado sobre a boca dela. Aparentemente, ela também tinha uma contenção fixa na boca na época em que estava dormindo. E os dentes dela estavam quebrados. E Kaylee diz aqui, sofreu, escoriações no nariz e nas bochechas, hematomas ao redor dos olhos, é uma coisa horrível. E ela também teve aquele objeto desconhecido colocado contra a boca dela, foi o que o médico disse. O que você acha que poderia ter sido? Eu acredito há algum tempo que isso poderia muito bem ter sido o cabo da faca ou a forma como o autor segurou a faca.
Ao ser colocada com força suficiente assim para empurrar e segurá-la no lugar com a faca, pelo menos com força suficiente para gerar esse tipo de lesão. E você sabe, a lesão é uma evidência de que, sabe, houve uma reação. Isso cria um padrão ali que aparentemente está em estado ante-mortem. Não é uma lesão pós-morte que ela sofreu. E então você tem essa devastação na boca dela, onde temos dentes soltos. Acho que temos fraturas nos ossos faciais. Sabe? E é realmente indicativo de como esse ataque foi violento. Agora foi isso, sabe? Há várias, eu acho, atitudes que poderiam olhar para isso e dizer, bem, sabe, talvez ela fosse o alvo. E isso é o mais próximo que você vai chegar. Você vai dizer, bem, talvez ela fosse o alvo. Eu não faço ideia se ela era o alvo. Eu não faço ideia de quem era, de fato, o alvo naquela casa. Acho que muita coisa disso é especulação. Mas tudo o que você pode fazer é voltar às lesões que foram sofridas em um ataque brutal. Nós falamos sobre Zana, sabe, sendo reativa. Kaylee estava, sabe, basicamente presa nesse local. E só Deus sabe porque o autor, sabe, decidiu descarregar o inferno nela especificamente, mas foi um evento destrutivo. Sabe, ele está simplesmente destruindo o rosto dela com seja lá qual for o instrumento. Eu ainda acredito que seja uma Kabar. E está sendo usada. Está sendo usada. Não, está sendo usada como uma arma de corte, mas também está sendo usada como uma arma de impacto, uma arma contundente, repetidas vezes. Porque é preciso uma quantidade tremenda de força e também segurar o indivíduo, prendendo-o em uma posição estática assim para que você possa causar essa ruptura estrutural que estava acontecendo com ela. É possível que Kaylee tenha acordado durante o ataque a Maddie, já que Maddie estava mais próxima da borda da cama? E então aconteceu alguma coisa onde ela tentou se defender ou algo assim, e é por isso que vemos a asfixia. Talvez ela tenha sido esfaqueada no peito primeiro e depois começou a asfixiar porque alguém tentou segurar alguma coisa contra a boca dela. Isso é uma possibilidade? Sim, com certeza é. Se eu me lembro corretamente, também falaram que o Dr. Singh mencionou que havia espuma seca que você vê muitas vezes com. Se você pensar como a espuma de uma cerveja, ok, você tem. Se estiver em algum tipo de dificuldade respiratória, você vai produzir esse exudato que sai desse jeito. A gente vê isso, sabe, em muitas mortes relacionadas à asfixia, assim. E parte disso pode acontecer, sabe, nesse tipo de compressão onde você está segurando uma pessoa no chão. Você está bloqueando a capacidade do peito dela subir e descer, especialmente se algum peso foi colocado sobre ele. Você também, sabe, talvez esteja segurando ela no lugar com uma mão de apoio, tipo um grampo em C ao redor da garganta, assim, apertando a garganta por um tempo. Talvez enquanto o ataque estava acontecendo em outra parte do corpo, você, sabe, está cobrindo a boca. Existem várias maneiras de o sistema respiratório ser comprometido. E sem contar que você também está introduzindo uma lâmina no corpo. Então, o corpo vai reagir dessa forma. Sim, acho que existe a possibilidade de que ela possa ter acordado. Maddie também sofreu muitos ferimentos de faca, especialmente no rosto. Quero dizer, isso é tão nojento, tão doentio. Sabe, coitada da Maddie, e ela estava muito alcoolizada. Ela tinha um alto teor alcoólico no sangue, ponto 282. E sabe, também era a opinião do médico que os ferimentos dela eram compatíveis com a faca Kabar. E parecia que haveria uma opinião de que ela não acreditava que Maddie tivesse capacidade de revidar. Nós lemos isso em alguns outros documentos. Sim. Bem, quando você vê, você pensa no tamanho da Maddie, ela é bem pequena, né? E aí você pensa nesse nível de álcool no sangue dela. Sim, eu entendo por que o Dr. Singh poderia chegar potencialmente a essa conclusão. Sabe, porque a Maddie teria estado. Não é exatamente como um estado de sonho, mas ela, sabe, naquele momento quando seu graduação está tão alto e você tem alguém te atacando.
A única coisa que poderia entrar em ação para que você reagisse mais seria uma descarga de adrenalina. Bem, se você não tem essa consciência disso, ela pode simplesmente ter ficado deitada lá. Nós não sabemos. Só a Laura sabe, né? Nós não fazemos ideia. Mas sim, eu acho que ela poderia ter ficado com certeza tão indefesa quanto um gatinho. É simplesmente horrível. Pobres dessas crianças, mas a Maddie, todas elas, é simplesmente horrível. Por fim, o Ethan parece que ele sofreu menos facadas. A doutora Singh ia testemunhar que a Maddie, a Zana e a Kaylee sofreram muito e sentiram muita dor antes de morrerem. O Ethan também, mas não tanto quanto as outras. A doutora Singh constatou que ele tinha 4 ferimentos de faca no rosto e no pescoço, um ferimento de faca na parte superior do tórax, 6 cortes nos membros superiores e depois 6 ferimentos de faca e cortes nos membros inferiores. E também havia lesões associadas, incluindo perfurações da veia jugular, veia subclávia e artéria subclávia. Quero dizer, só essas lesões na jugular e na artéria subclávia, isso seria fatal instantaneamente, não seria? Bem próximo. Na verdade, só para dar um ponto de referência para o pessoal, sabemos que o caso da clínica Courtney está meio que esquentando agora. E uma das questões nesse caso específico é que Toby, a vítima, teve a subclávia cortada. E ele é um homem muito grande, certo? E esse foi o único ferimento, e ele simplesmente foi apagando. Então, se você tem múltiplas lesões nessas estruturas aqui, é importante que as pessoas saibam disso. Com a subclávia em particular, estamos falando de subclavicular, que significa abaixo da clavícula, nosso osso da coleira. Se você consegue sentir bem aqui, esse vaso principal passa por aqui por muitos e muitos anos. É aí que os profissionais de saúde instalariam o que é chamado de linha central, para que você pudesse ter um acesso tipo um porte bem aqui, permitindo a injeção imediata de medicamentos. Eles pararam de fazer isso em grande parte hoje em dia, mas isso fazia com que o medicamento entrasse diretamente no sistema. Por quê? Porque é um vaso principal. Então, quando isso é cortado e você também tem a veia jugular sendo cortada, essas estruturas por si só fazem com que a pessoa perca a consciência muito, muito rápido. Horrível, horrível. Eles foram massacrados. Não há outra maneira de descrever isso. Quero dizer, eles foram simplesmente massacrados. E de certa forma me choca que eles aceitaram o acordo, que o Estado estava disposto a fazer isso, mas eu consigo entender os dois lados. Entendo porque os gonzaleses ainda estão revoltados e queriam a pena de morte após ler esses laudos de autópsia. Não há nada que realmente possa ser feito em nome das famílias. E sim, eu entendo, sabe? Porque até do meu ponto de vista, eu leio muitos laudos de autópsia. Já li muitos ao longo dos anos, e mesmo pelos meus padrões, a brutalidade envolvida nesse caso, sabe, supera um pouco do que eu consigo compreender. Sabe, porque é como se você olhasse para isso, olhasse para o que está escrito. Mas não há como alguém realmente compreender, e espero que ninguém jamais compreenda o que aconteceu naquela casa, naquela noite, em relação à brutalidade que foi imposta a esses jovens. Isso não pode ser realmente dimensionado, mas o Dr. Sunny fez um excelente trabalho aqui. Se é que posso usar esse termo, muito profissional, provavelmente é um termo mais apropriado, metódico. Ela conseguiu se acomodar em seu ambiente e, de certa forma, sabe, contemplar isso, pensar sobre isso e manter tudo em uma ordem muito sucinta. É por isso que acho que ela teria sido uma testemunha e tanto para colocar no tribunal. E eu posso entender por que as famílias sentem que a justiça não foi feita aqui. É só que, sabe, não tem apelações. Sabe, pelo menos aqui você tem algum tipo de resolução. Não houve, sabe, nenhum risco. Você tem uma confissão de culpa, mas eu entendo. Sem nenhuma declaração do réu em juízo, o que eu acho que, do meu ponto de vista, cobrindo muitos casos, provavelmente
A parte mais insatisfatória. E a minha satisfação realmente não importa, mas eu só, sabe, de forma bem geral, eu sempre volto ao BTK. Sabe, o BTK foi obrigado a fazer uma declaração formal no tribunal e ele fez. Se você nunca viu isso, é uma das coisas mais assustadoras para assistir, pois ele analisa caso por caso. Nesse caso, acho que essa declaração formal era justificada. Não entendo por que não poderia ser usada assim, a menos que planejem retomar algo futuramente. Não sei o que seria. Mas eu acho que uma proposta, eu venho dizendo desde o começo, uma proposta exige que ele se sente com os investigadores e responda algumas perguntas antes de você estar disposta a tirar a pena de morte da mesa. Eu entendo por que as famílias ainda querem respostas. Eu entendo totalmente. Muito obrigada, Joseph Scott Morgan. É um prazer, Anjanete. Obrigado por me receber. Os pais de Kaylee Gonzalez disseram recentemente que querem conversar com Brian Koberger. Eles querem saber por que ele matou a filha deles e infligiu tanta brutalidade a ela. Eles também criaram uma fundação em memória dela. Chama-se Assassinato Tem Nome. Eles buscam ajudar famílias a identificar assassinos de entes queridos com testes avançados de DNA. Kaylee Gonzalez teria comemorado seu aniversário em 8 de junho. Ela teria 25 anos. Em vez disso, agora ela terá para sempre 21 anos. Você pode ler os laudos completos da autópsia no nosso novo aplicativo, Law and Crime Plus. Acesse e encontre nos arquivos de casos. Isso encerra este episódio de Law and Crime. Sou Anjanette Levy. Obrigada pela companhia. Te vejo aqui na próxima vez.